assusta. Eles aumentaram 846,5% nos últimos 15 anos. Isso é um dado assustador, enquanto de carros, acidentes com carros aumentaram 58,7%. Então veja a disparidade. Isso aí é consequência de quê? A causa disso é a irresponsabilidade com que os nossos motociclistas conduzem os seus veículos. Isso aqui são dados do país. Analisaram 1 milhão de atestados de óbitos e viram as condições com que as pessoas morrem. Até o final desse ano, Charles, 13 mil brasileiros morrerão de acidentes de motos. 40% deles morrerão na hora, sem ter chance de um socorro. Os demais ainda chegarão no hospital e irão levar um custo altíssimo para o SUS e também perderão a vida. Então vejo como isso é importante, como as pessoas, a sociedade precisa se conscientizar para que mude o hábito, para que nós tenhamos respeito pelo motociclista, que não é que ele é o causador solitário disso, não, ao contrário. Os carros também precisam respeitá-lo, mas ele precisa entender que não é um veículo à parte do sistema de trânsito. Ele integra o sistema de trânsito de uma cidade. Ele não pode andar como se fosse um jet ski driblando as ondas de uma pista. Isso não é água, isso é asfalto. Então as pessoas têm que ter a consciência e a preocupação de seguir o que diz o Código de Trânsito. Moto anda atrás do carro ou na frente dele, não anda do lado. Moto não anda sobre a linha que divide a pista. Moto não tem que virar à direita sobre a faixa de segurança. Moto não tem que ter mais de 2 pessoas nela, uma no máximo, 2 no máximo, aliás. O ideal é uma só. Tem que haver capacete, proteção. Isso para falar só na questão dos acidentes que existem. Nós temos que ver aí também a questão da segurança, não é? Hoje todo assalto dessa cidade tem relação com uma motocicleta. Todo assalto. Isso aumentar no Brasil, Charles, essas motos aumentaram nos últimos 10 anos 246%. Nós temos hoje 18 milhões e 500 mil motocicletas circulando no Brasil. Algumas cidades, voltando à questão da segurança, algumas cidades fazem um controle muito rigoroso disso. O capacete, a moto e um colete como esse que você usa da imprensa, são de porte obrigatório. Tem que haver um número que coincide entre os 3. Não há motociclista sem a coincidência desses 3 números. A moto 001, o colete 001 e o capacete 001. Muito visível, de forma que as pessoas possam ver que aquele cidadão que está ali, ele é o dono da moto, é o dono do colete, é o dono do capacete. Diminui um pouco a chance de ser um bandido fazendo-se passar por um motociclista. Então, a nossa preocupação, inclusive da área de saúde, é ver o impacto disso no sistema de saúde. Nós temos pretende conversar com o Coronel Walter Cruz a respeito disso? Esses dados são dados do Brasil, mas não estão estratificados por capital. Na cidade de São Paulo, mais especificamente, na capital, São Paulo. Mas nós vamos ver aqui os dados de Manaus. Eu estou tentando levantar aqui esse debate para que nós façamos uma discussão ampla sobre isso. Estou muito preocupado, eu tenho conversado com colegas médicos, eu não consegui obter, estou buscando isso até para levantar informalmente os dados da cidade de Manaus de acidente de moto. Mas conversando com colegas meus, cirurgiões, eu faço isso há uma semana, que dão plantão em unidades de urgência nossa, 28 de agosto, João Lúcio, nós temos observado que não é diferente a situação aqui. O que falta é registrar melhor. Então aqui nessa pesquisa, que é uma pesquisa séria, que mostra o mapa da violência do país, não é? De 2012, esses dados são dessa pesquisa, isso está posto. Nós precisamos agora ver como é que isso vai ser utilizado para diminuirmos essa situação, para corrigirmos essa situação. O motociclista tem que entender que ele faz parte de um sistema, e esse sistema tem que respeitar o motociclista também. Então nós precisamos fazer aqui um pacto social, um pacto entre as pessoas que dirigem carro, que dirigem moto, que andam a pé, para que nós possamos mudar esse cenário. Muitas vezes a gente vê, Charles, agora mesmo eu estava dando uma entrevista numa emissora de rádio local e aí eu vi uma colocação a respeito das pessoas que faziam agente de trânsito, 3 pessoas estavam numa motocicleta com crianças e foram abordadas por um agente de trânsito que foi agredido pela pessoa porque foi chamar a atenção de um pai irresponsável, que não pode ser que tenha amor por seu filho, que bota uma criança como se fosse o para-choque entre ele e a mãe. Eu sei que muitas vezes, como é que vai levar, como é que não vai levar, meu Deus, nós precisamos ter alternativa para isso. Um transporte coletivo melhor é uma alternativa, não é? Há um outro dado interessante que até me surpreendeu, das motos que andam na cidade, 40% delas, as pessoas têm moto para substituir o transporte público. 40%, isso lá em São Paulo, que tem um excelente transporte público. Apenas 16% usam para trabalho e 19% para lazer. Então essas pessoas que buscam o transporte têm que ter, de fato, para elas uma alternativa, para que na hora que vão levar um filho ao médico não tenham o que fazer sobre uma motocicleta de forma desprotegida. Muitas vezes, talvez seja até melhor deixar com a gripe que a criança tenha por acaso, sei lá, do que tentar fazer a condução dela num veículo de tamanho risco.
quando conduzido de forma responsável. E essas famigeradas motocicletas elétricas, que muitas pessoas estão utilizando aí, lhe preocupa também esse uso indiscriminado? Muito. O município do Rio de Janeiro, o prefeito editou um decreto dizendo que lá pode. O Conselho Nacional de Trânsito entende que essas bicicletas são como motocicletas. Elas são motorizadas, elas atingem uma velocidade X, então elas têm que ser tratadas como motos. Tem que ser conduzida por pessoa habilitada e tem que haver limites a ela que são impostos também às motocicletas de modo geral. Lá no Rio de Janeiro, o prefeito, sob uma ótica confusa de meio ambiente, de não poluição, de atividade física, e que ninguém nem faz, porque é elétrica, não se pedala, ele está dizendo que não é necessário. Lá pode andar. Qualquer pessoa sem habilitação pode ter uma bicicleta com motor. Qual é a diferença de uma bicicleta com motor para uma motocicleta? É que uma é elétrica e a outra é a gasolina? Não tem sentido. É muito arriscado. Eu acho que isso vai piorar mais ainda. E esse país as coisas têm chegado muito rapidamente. As coisas que não são boas, elas rapidamente se estabelecem. E daqui a pouco ninguém consegue tirar. Então essa é uma preocupação. De regulamentação desse tipo tipo de transporte, né, sobre duas rodas. Deixa eu dizer. Algum tipo de regulamentação aqui na Câmara Municipal, de repente só apresentar algum tipo de projeto? Na verdade não, porque essa é uma ação do Conselho Nacional de Trânsito, exclusiva do CONTRAN. Não pode se fazer nada em relação às câmaras municipais, não pode legislar sobre isso. Mas o prefeito lá do Rio fez um decreto contrariando o CONTRAN, que já disse que o decreto não é correto. E o CONTRAN vai entrar, CONATRAN na verdade, vai entrar para derrubar o decreto na justiça, mas o prefeito tomou esse atitude de fazê-lo. Eu acho uma temeridade e um desrespeito à vida humana. Agora, só mais uma pergunta. Você quer fazer pergunta? Só mais uma pergunta. Em relação à criação desse Conselho de Urbanismo e Arquitetura, ele deve auxiliar, como o representante dos arquitetos falou, ele deve auxiliar na elaboração do plano diretor, no aperfeiçoamento do plano diretor. Como é que o senhor vê essa questão, essa participação dos arquitetos e urbanistas? Vejo com muita satisfação. Os arquitetos podem contribuir sim com o plano diretor, sempre poderão. Acredito que já devem ter contribuído nas audiências públicas que a Prefeitura fez. Muitas foram feitas, eles poderiam já estar contribuindo e espero que tenham contribuído. Eu não sei ainda efetivamente qual foi a participação deles nesse sentido, mas as audiências públicas que serão abertas aqui na Câmara, eles poderão participar e certamente terão contribuições a dar. Os arquitetos têm nós percebemos a marca deles em Manaus. Se você ver Manaus como ela era há alguns anos atrás, não muitos anos, 10, 15, talvez 20 anos atrás, antes dos arquitetos chegarem na cidade, antes temos escolas de arquitetura e aí eram muito poucos. Eu lembro do Severino Porto e eu não consigo lembrar de outro arquiteto mais antigo, não é? Depois dessa era que começaram a vir pessoas de fora e formar alunos aqui, Manaus mudou muito a sua cara. Eu digo assim, em relação aos imóveis privados, na verdade, nós temos prédios mais bonitos, casas mais bonitas, enfim, a ação desses arquitetos, desses profissionais, já é sentida na cidade. Então a contribuição deles é muito bem-vinda. Eu acho que toda a contribuição que venha para o plano diretor de Manaus, que as pessoas queiram participar, ela deve ser recebida, deve ser ouvida. Se for interessante complementar o que o que a Prefeitura já nos enviou, ótimo, vamos levar isso para a complementação. E, se não, já tem lá uma coisa posta pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB, e eles certamente também se esforçaram muito para fazer. Mas eu acho que qualquer contribuição é bem-vinda. Okay? Beleza, obrigado.